E aí, rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? E aqui na voz, rapaziada, e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre as minhas experiências de estudo. Nem assim planejei, nem assim planejei muita coisa do que eu vou falar no vídeo de hoje, né? Só anotei aqui algumas ideias aqui no meu caderninho. Tô eu de boa aqui com a comprinha da Amazon e é isso. Só bora. Mas então, é o seguinte. Eu já estou estudando há um bom tempo Java. No caso, estou estudando programação há um bom tempo, né? E estudando back-end com Java. Esse está sendo o meu foco. E nesse período eu aprendi muita coisa. E nesse período que eu estou estudando, que no caso focado mesmo, estão em 6 meses por aí, né? E nesse período, cara, eu aprendi muita coisa com relação a estudos. Que como eu pensava, não é só você pegar, você tá na cadeira, pegar a sua videoaula ou então um livro ou uma documentação e pum, começar a estudar e tudo vai dar certo. Porque infelizmente ou felizmente, cada um de nós somos pessoas únicas, diferentes, que têm seus problemas e suas qualidades. E cara, pra mim foi bem difícil e ainda tá sendo bem difícil encontrar o meu método de estudo, tá ligado? É algo que não é tão simples assim de você encontrar, porque você vai sempre estar encontrando alguma forma melhor que você consegue aprender mais, que você consegue focar mais. Então a gente nunca vai encontrar um método perfeito, mas a gente tem que encontrar um método que vai dar certo pra gente, né, não? E cara, não encurtando ou não alongando muito aqui a história, basicamente eu comecei a encontrar o meu método de estudo ideal quando eu comecei a fazer alguns testes, né, na minha rotina. Porque eu acho que você tem que ter essa disposição para estar se testando, para tentar encontrar sempre a melhor forma de você aprender. Então, toda minha jornada de tentar encontrar o método de estudos perfeito começou quando eu estava tendo certas dificuldades para entender certos conteúdos de Java, porque eu já finalizei assim o básico, não, o básico não, né? O avançado eu já aprendi já tem uma base sólida formada sobre Java. Então, no caso, eu já aprendi collections, já aprendi streams, já aprendi um pouco sobre a Big O Notation. Então, já estou entrando assim nos conceitos mais avançados. E agora, nesse momento, eu estou estudando Spring Boot. Só que eu me deparei com problemas. Eu me deparei com grandes problemas, cara. Porque eu comecei a estudar por um curso de Spring Boot, onde ele está tentando explicar pra gente a de fato aprender Spring Boot direto ali, para você já aprender a programar, desenvolver sua primeira API. Meio que eu já desenvolvi minha primeira API. Só que eu tô tendo dificuldades para conseguir fazer a minha API por conta própria. E eu detectei que o problema tá que eu sei como desenvolver uma API, só que eu não sei o funcionamento por trás daquilo, o funcionamento por trás do desenvolvimento de uma API. Ou seja, na hora que eu vou desenvolver sem a ajuda de um curso, ou sem a ajuda de um livro ou nada, eu me perco, porque eu não sei, por exemplo, qual a necessidade de um controller. O que é, de fato, um REST controller? O que, no caso, seria uma aplicação RESTful, né? Então, além disso, requisições HTTP, como elas funcionam? Por que usar as requisições HTTP, né? O método POST, método GET, PUT. Então, meio que o fato de eu não entender essas coisas simples, né? Mas não entender assim muito bem o funcionamento delas é o que me dificulta e me impede de entender de fato Java. Então, resumindo, foi através disso que eu comecei a buscar métodos de estudar essas coisas. Só que eu sou bem chato, assim, bem dificultoso para estudar teoria. Então eu comecei a testar algumas coisas. E o que foi que eu aprendi nesse meio tempo? Eu aprendi que meu melhor horário para estudos é 4 horas da manhã. Por incrível que pareça, do nada eu saquei que o horário que eu mais consigo focar, assim, pegar para ler uma documentação é 4 horas da manhã. E é sobre isso, cara, é sobre isso as experiências, é você se testar. Então, eu descobri que meu horário de estudos é de madrugada. No caso de madrugada, quando eu falo, é amanhecendo o dia, né? Então, eu agora costumo acordar 4h30 da manhã, 4 e pouco da manhã, pra já começar a estudar. E ainda tem a vantagem de quando o dia tá nascendo, né? Das 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas, eu já tenho estudado o que eu tinha para estudar no dia e aí eu tô pronto para fazer minhas próximas tarefas. O problema é que eu tenho que dormir mais cedo, né? Mas faz parte. Então,
É sobre isso, cara, é sobre você se testar. E além disso, eu queria estar falando sobre algumas coisas que me ajudaram nesse meio do caminho, né? Que foram meio que um plus. E uma delas, cara, que eu realmente não sei como eu estudava sem isso antes, é o Pomodoro. Eu já tinha ouvido falar do Pomodoro há muito tempo, acredito que todo mundo conhece o Pomodoro, né? Mas eu não levava ele a sério, cara. Eu achava que era só uma bobagem, assim, de estudos. Mas pior que não, cara. Pior que eu comecei a usar Pomodoro e eu consigo focar muito mais nas sessões. Geralmente, na primeira sessão de estudos, eu estudo meia hora. Aí tiro uma pausazinha de 10 minutos e depois volto. E aí as outras sessões já são maiores. Aí as outras sessões já vão ser de 50 minutos, uma hora. E tô me dando super bem com isso, tá ligado? Então recomendo muito vocês testarem. E além disso, cara, uma outra coisa que tá me ajudando muito, além de encontrar o melhor de estudos e além do Pomodoro, são as anotações. A anotação que eu quero dizer é você escrever o que você está estudando, o que você está aprendendo. Mas não do jeito errado. Não você pegar o curso lá e começar a copiar e colar tudo que o cara tá falando pra você igual um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não é isso. É você escrever, anotar de verdade, mano. Pega, faz um resumo do que o cara explicou, só que com suas palavras. Ou então, você tá aprendendo a usar tá aprendendo Spring Boot, o cara tá passando lá o método post de como que você deve configurar ele, não copie e cola o código lá. Ou então, se for copiar e colar o código, copia e cola, mas explica o que cada linha faz, explica o que cada método faz, o que cada variável tá fazendo ali, entendeu? Então, anota de verdade, mano. Anota de uma forma que quando você for desenvolver outra aplicação, aquela sua anotação sirva para qualquer coisa que você for fazer, que seja uma anotação geral e não específica só para aquilo que você está estudando naquele exato momento, entendeu? Não sei se deu para entender, mas é isso. E cara, no mais, meio que é isso que eu queria estar falando aqui pra vocês. É meio que uma forma de eu externalizar isso que eu aprendi. E outras coisas eu acho que vocês já devem saber, né, mano? Tirar as distrações, né? Não estudar com o celular na mesa, porque pode te atrapalhar. E uma coisa que eu acho que muita gente já deve ter falado no meio da programação é aprender documentação. Aprender a estudar por documentação. Porque no momento inicial você vai ter muita videoaula, muito curso falando sobre o que você quer aprender, mas isso não é para sempre, né? Vai chegar um momento que você vai precisar saber ler uma documentação e entender. Então, de dica final é isso. Então, espero que eu tenha ajudado alguém aí, espero que alguém tenha se inspirado em alguma dica minha. Esse vídeo vai se finalizando por aqui. Vou fechar meu caderninho aqui. Até o próximo vídeo e tô doido pra abrir esse negocinho aqui, mano. O que será que é, hein? Valeu, galera.